Fala pessoal, tudo bem? A gente está muito animado. Hoje é o nosso primeiro programa do Plástica Talks. A gente está cercado de pessoas especiais, né, Augusto? Perfeito, Thiago. A gente está animadíssimo com o nosso primeiro episódio e o nosso objetivo é de trazer entretenimento, né, para as pessoas e trazer informação de qualidade. Não só de cirurgia plástica, que isso a gente fala todo dia no nosso Instagram, mas de qualidade de vida, saúde. É isso que é muito importante. Vai ser um bate-papo legal, viu? Estou super animada também, cercada de feras aqui, com a Duda, essa musa maravilhosa. Tive que me arrumar bastante para poder chegar aqui hoje, viu? Para ficar o nível dela, né, Duda? Fiquei muito feliz com o convite de ser a primeira convidada, né, do novo podcast de vocês. Eu acho que já estou fazendo parte do time da clínica já há um tempo, não só pelas cirurgias que eu já fiz com vocês, mas também por integrar o time, né, e atender muito paciente em comum. Então, acho que vai ser um bate-papo bacana, que eu vou poder falar de um pouco das experiências pessoais que eu tenho, que eu acho que isso é importante, né, e muita gente tem muita dúvida, muito medo, né, da cirurgia plástica. E trazer um pouco também sobre a importância da nutrição, do bem-estar, da qualidade de vida, né, do cuidado do pré e do pós-cirúrgico. Então, acho que vai ser de bom proveito para quem nos ouvir ou nos assistir. Acabou que a gente não apresentou o pessoal. A Laurinha é a nossa apresentadora, está aqui para trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais do lado feminino. Né, gente? Eu sou a recreadora do podcast. Não, mas, realmente, o nosso interesse aqui é trazer muito mais entretenimento e a Laurinha vai trazer muita leveza realmente para a nossa conversa. Que a gente não quer ficar só na parte técnica, né, Augusto? Exato, isso. Então, acho que como comunicadores nós somos excelentes cirurgião plástico. É isso aí. Tá certo. A Duda, ela é uma excelente nutricionista. Muito obrigada. Ela cuida de mim, então... Obrigado. Tá bem cuidado. Ela cuida da nossa equipe toda também, todos os colaboradores aqui. Augusto está fugindo de mim. Só falta o Augusto. Falta tempo, viu? Muita cirurgia, mas eu acho isso. A Duda é a nossa primeira convidada, mas eu acho que ela representa muito bem e exemplifica o que a gente quer trazer para esse nosso Plástica Talks. Tem história de mudança de vida, só olhar o Instagram dela, tá treinando todo dia, sabe tudo sobre alimentação, né? E fez uma cirurgia plástica para dar aquele toque. Ótimo. Doutores, vocês são ótimos em cirurgia, mas deixa eu e a Duda bater um papo aqui. Duda, conta pra gente um pouquinho quem que é a Duda, a sua história, né? O Augusto deu início aí para falar um pouquinho de você, mas conta na primeira pessoa pra gente conhecer melhor. Bom, Duda Eduarda, né? Eduarda Ventura. Eu sou publicitária também, muita gente não sabe, né? A minha primeira formação foi em publicidade, formei com 21 anos. A nutrição veio em um segundo momento de vida. E eu acho que é até interessante isso, porque a nutrição veio meio que para ocupar um espaço que havia uma falta. Por quê? Quem me acompanha já há muitos anos, né, são 8 anos de Instagram já, e a gente mostra essa mudança de estilo de vida, na época o Casal Fit, lá, que hoje em dia o Pedro está mais escondidinho nos bastidores, mas está sempre presente lá. A nutrição ela veio para eu entender um pouco melhor sobre o meu corpo. Eu tive já episódios de compulsão alimentar na minha juventude, eu fui atleta de ginástica olímpica por muitos anos. E a transição de eu parar de treinar a ginástica olímpica, que era muito intenso, eram 5 horas por dia de treino, e partir para um vestibular, partir para só estudar, isso me trouxe um ganho de peso muito grande, né, um sobrepeso na época. E até fizeram uma pergunta, né, se eu já fui gordinha na infância, né, fizeram na caixinha para o Thiago. Na infância não, porque eu treinava desde os meus 5 anos, mas por volta dos 15, 16 anos eu tive essa mudança, até mesmo de composição corporal, que é uma idade complicada, que a gente passa por muita mudança. Então, por eu ter parado esse treinamento de alta intensidade, eu sempre gostei muito de comer, né? E eu mudei muito meu padrão alimentar na época, eu não entendia nada sobre nutrição, sempre comi bem, comida mesmo, mas eu comia muito. Então, eu tive um ganho de peso nessa época. E, nessa época, para tentar emagrecer, como todas as mulheres, né, gente? A gente busca o quê? O milagre. E eu busquei muito milagre na minha vida já. Vocês imaginarem e falar, é shake que emagrece, é remédio que emagrece, é isso que emagrece, eu fazia. E nada deu certo. E por muitos anos a gente vai tentando e se frustrando, e chega um ponto que realmente a gente fala, ops, espera aí, tá errado, não tá legal, vem esse efeito sanfona, isso causa uma frustração muito grande, que causa um desânimo muito, muito grande. Então, eu sempre gostei de alimentação, sempre gostei de me alimentar bem. Então, a faculdade de nutrição, eu acho que ela vem um pouco também para mim.
né? E eu acho que por isso que eu tenho tanto entendimento quando o paciente chega lá na sala e fala, nossa, como é difícil. Eu falo, eu sei. Para mim também. Eu também foi difícil, continua sendo, porque eu acho que não deixa de ser difícil só porque você está acostumado a fazer alguma coisa, né? Eu brinco com meus pacientes que você acorda de manhã 1 leão por dia, né? Para quem teve o histórico de compulsão alimentar, eu passei por alguns profissionais que não foram muito bacanas. Eu, com 16 anos, me passaram um remédio fortíssimo para emagrecer, não tinha indicação nenhuma. E eu brinco que às vezes você sofre a consequência disso por muitos anos. E é legal essa trajetória que você traz, né, Duda? Porque humaniza, né? As Sim, pessoas exato. olham para você e falam assim, ela já esteve do outro lado, Exato. lutando contra a balança, muito mais no sentido de se sentir bem, de olhar para o espelho e estar feliz com o que estava vendo. Passou pelo efeito sanfona, que todo mundo... Muitos, que, né, vários. a gente fica na guerra ali. E eu acho que isso, até mesmo nas suas redes sociais, como você comunica isso, Exato. traz uma verdade, né? Traz uma Exatamente. verdade. Eu acho que é isso, é a identificação, né, da pessoa com você. A pessoa olha para você e sente a dor dela. Então, essa identificação que acaba sendo um grande diferencial na sua profissão. E mostrar que é possível, sim. Né? E às vezes a gente fala só com alimentação e treino. E não é só, né? É tudo. É tudo. Na verdade, é tudo que a E gente aí, precisa. ótima a sua colocação. Conta pra gente a decisão de fazer a cirurgia plástica. As cirurgias plásticas, teve uma pergunta também, já vou aproveitar para responder, quais as cirurgias eu já fiz. Né? A primeira cirurgia que eu fiz foi aqui com vocês, mas na verdade você nem existia, foi com seu pai. Isso foi há quantos anos? Né? Tem 10 anos, gente. Foi bem novinha, né? Eu já estava nessa transição de tentar me cuidar e tudo, e foi a mastopexia com prótese. Né? Eu lembro até na época que eu conversei muito com seu pai é amigo dos meus pais também, até por isso que eu vim, e foi confiança de primeira. E eu lembro que ele me falou, olha, para o resultado que você quer, só colocar a prótese não ficaria interessante, não vai ter o resultado final que você quer. Seria interessante a gente fazer essa mastopexia, para quem não sabe, né, a retirada da pele um pouco, porque eu já tinha a tendência à flacidez, pensa, há 10 anos atrás, mais ou menos, com 20 anos. Então, eu já tinha uma mama mais caída, então, se eu colocar só a prótese, não ficaria legal. Então, na época, eu fiz a mastopexia com prótese, já tinha a cicatriz reduzida do seu pai, fantástica. Isso, só para a galera entender, a mastopexia, no caso da Duda, tão nova, muito por conta dessa variação de peso que ela teve. Exatamente, né? desses efeitos sanfonas 15, da vida. 18 anos, Exato. variou muito o peso, a mama acaba sofrendo e cai um pouco. Sim. Então, por isso, tão novinha, ter que fazer mastopexia. Isso Exato. é muito comum, né, Augusto? O efeito sanfona, esse estica e encolhe da pele, isso é o que leva a maior alteração, e o que eu percebo, onde altera mais no corpo esse efeito sanfona, é realmente na mama. O engordar, emagrecer, a mama realmente sofre alterações e queda. Né? Provavelmente é isso que te incomodava, né? Sim, com certeza. E quando a gente fala de pele, eu acho que é a pior coisa da gente tratar. Eu falo isso porque na nutrição também a gente tem uma guerra para tratar flacidez, que nem sempre, dependendo do grau de flacidez, do emagrecimento do paciente, mesmo com muita musculação, proteína ajustada da dieta, a pele não acompanha, dependendo da quantidade de peso que o paciente perde. E no meu caso foram mais ou menos 12 quilos, eu tenho 1,56 m. É bem considerável, Sim. É um emagrecimento bem importante. Então, eu tive uma flacidez de pele, que na época me incomodava bastante a mama, então eu fiz a masto com prótese. Depois de muitos anos, a gente fez a lipo HD também, e depois que veio o Renúvel, que na época que eu fiz minha lipo não existia o Renúvel, Não tinha Renúvel. Que poderia ter sido feito junto, né, Thiago? Poderia ser até melhor, na verdade, né? O Renúvel eu acho que veio em 2021. Tem um ano que eu fiz, fez um ano de cirurgia do Renúvel. O Renúvel chegou aqui no Brasil em janeiro ou dezembro de 2021 e aqui na clínica chegou... No Brasil chegou em agosto de 2020, passou 4 ou 5 meses, nós adquirimos aqui, fizemos esse investimento. Acho que eu fui uma das primeiras pacientes. Adoro Você? testar as coisas, gente. Alô, que é novo, me chama que eu tô Como foi dentro. essa cirurgia? Tem um ano certinho, mais ou menos. Tem um ano, Fez então um você ano. operou em novembro. Foi. Na verdade, Tinha uma você experiência boa. chegou próximo da 100ª paciente. Hoje a gente está com um Pena, pouco mais de gente, tô por fora. 250 casos de Renúvel. Caraca, que Então, legal. assim, a gente hoje tem muita experiência, mas lá atrás realmente foi um... Mas eu lembro que uma até novidade. quando a gente resolveu fazer, a gente conversou bastante, falou, olha, a gente não tem certeza ainda de qual é o resultado final, até porque eu já tinha passado pela lipo, então eu tinha algumas fibroses ali, que talvez o resultado não fosse tão bacana, mas foi incrível. Então, assim, voltando na sua pergunta, a decisão da masto foi justamente por isso, até
junto com o cirurgião plástico, a gente chegar na conclusão do que seria melhor para mim, que eu acho que também isso é bem importante, ter essa conversa. A lipo, ela veio em um momento em que eu já estava muito satisfeita com o meu peso, muito satisfeita com o meu corpo, mas eu tinha pontos em que eu não queria fazer um esforço tão extremo ou baixar tanto o meu peso para aquilo sair. Essa foi uma pergunta que chegou aqui pra gente. Que eu lembro que na época você foi muito criticada pelas pessoas. Assim, poxa, como assim uma nutricionista? Não, mas Thiago, eu acho que a crítica, principalmente dos meus seguidores, né, que me acompanham, não foi nem por isso de ser nutricionista. A crítica era que as pessoas falavam assim, mas para quê? Não precisa. Sim, mas nesse aspecto, você não precisa, você tá ótima, né? Que isso até é um pouco chato, porque eu até brincava, falei, gente, se não precisasse, se o Thiago não tinha me operado, ele é maluco. Até o não precisa, quando a pessoa diz, depende do que você quer para você. Exatamente. Né? A decisão de operar, o grau de exigência ou de gosto, não. Exatamente. É o de estar bem, né? Exato. Inclusive, o que a gente quer dizer, é o seu bem-estar, o que você quer para você. Como você que se enxerga. Você não precisa. Depende. Né? Às vezes eu brinco assim, nossa, tô gordo. Não, você tá gordo. Não, eu tô gordo, mas eu tô acima do peso que eu gostaria. Exatamente. E aí, acho que nessa busca você falou assim, eu estou ótima, tô no peso que eu quero, mas posso, né, dar uma modelada. Exatamente. Porque, então a gente fez, essa parte das costas aqui foi, eu acho que o que eu mais gostei, porque realmente é uma gordurinha. Ficou com as costas definidas? Não, aqui das costas é mais pro bumbum dar uma empinada, né, Thiago? Eu lembro. Porque tem uma gordurinha muito específica ali que fica, dependendo do desenho do corpo da pessoa mesmo, porque aquilo ali não sai, gente, é um inferno. Na sua cirurgia tava eu e o Augusto. Sim. Então, a gente... Realmente, é gordura localizada. Foi bem pouco que a gente tirou. Uma das principais indicações de lipo, né? Então, você é toda magrinha, mas é muito comum ter uma gordura em alguns lugares que, para tirar, se é que elas vão sair, exato, tem que fazer muito exercício físico, a alimentação, e às vezes nem adianta. Nem adianta. Então, no seu caso, eu lembro, tinha uma gordurinha bem ali no cóccix, acima do bumbum, que a gente faz isso em toda cirurgia. Tira essa fica gordura, muito lindo, gente. Pode colocar um enxerto de gordura no bumbum, que o bumbum fica... Adoro. Mas você exemplifica bem essa questão, é uma paciente ideal para a gente indicar esse tipo de cirurgia. Muitas pessoas veem a lipoaspiração como forma de emagrecimento. Está acima do peso, é mais uma busca daquele milagre que a gente falou lá atrás. Exatamente, é o caminho mais rápido. E não é assim que funciona a melhor indicação, melhores resultados nossos. Os melhores resultados nossos são de pacientes que, como a Duda, mudou o estilo de vida, preparou, malha e tem uma gordurinha localizada que a gente faz uma cirurgia para retirar. E voltando ainda na lipo, eu fiquei muito satisfeita com o resultado, eu acho que foi muito bacana. Hoje, o meu resultado da lipo está melhor do que quando a gente operou, justamente por esse estilo de vida que eu tenho, por continuidade de treino, por continuidade de fazer muita dieta todo dia. Então, na verdade, meu resultado evoluiu. Né? Eu nem mantive, eu falo que o meu resultado está melhor do que estava. Se a gente pegar a foto da época e foto de agora, eu estou muito melhor do que eu estava. Cada foto sua no Instagram eu fico mais chocado. Dedicação, né? Tá cada dia mais bonita. E assim, eu gosto de me cuidar, eu sempre gostei. Né? E eu tenho uma genética muito ruim, gente. Quem fala, a genética não interfere, interfere. Né? Ela não te define, mas ela coloca uma carga bem pesada aí no se vai ser fácil ou se vai ser difícil você mudar, principalmente falando de estética. Né? Então, eu brinco que o meu bullying começa em casa, eu vejo pelo Pedro. Gente, vocês não têm noção do que aquele menino come. Muita, a dieta dele é sucrilhos, é arroz com ovo no café da manhã. Vai a galinha acompanhar o pato para ver onde que eu paro. Então, assim, não tem condição nenhuma. Então, quando a gente resolveu fazer a lipo e depois veio o Renúvio para mim superou as expectativas, eu acho, porque a gente tinha um pouco de medo, né, do resultado final, até porque a minha flacidez não era tão acentuada, mas tinha umas dobras, principalmente quando sentava. E com o ano agora, realmente, a minha pele está muito aderida, né? Está bem coladinha. Então, e eu já tinha esse histórico de flacidez lá daquela época do efeito sanfona. Então, quando você faz a lipo, por menor que seja a quantidade de gordura que você tira, você mesmo assim tira e deixa um espaço vazio, né, Thiago? Então, a chance de dar mais flacidez é um pouco maior ainda, que foi o que aconteceu comigo. Aí começou a me incomodar. Exatamente. Como é importante você ter um histórico legal, né? Até na hora de você definir junto com a paciente qual o resultado que você vai conseguir entregar. Então, tem que alinhar a expectativa. Exato. A palavra que a gente talvez mais usa aqui na clínica é vamos alinhar a expectativa. Isso. Porque a gente não pode prometer um resultado para alguém que não se cuida tanto como a Duda, né, que não vai dar certo. Não.
E aí, como é que vocês conduzem isso, hein? Nossa, gente, é difícil, tá? E piorou, agravou essa questão de expectativa e realidade. Ainda mais por causa de Instagram, de foto, né? Umas fotos muito editadas, talvez. Pacientes, a gente fala muito isso, às vezes pode ser um termo um pouco banal, mas não é, que é buscar a melhor forma. Sim. Somos diferentes, meu biotipo é diferente do Thiago, então assim, nós temos assimetria e as pessoas têm essa perfeição no Instagram que na verdade não existe. Não. Existe sim, no Instagram depois de 30, 40 fotos, variando a pose. Luz, filtro, ajuste. Filtro, né? Faz um filtro, aí sim, existe essa perfeição. Então essa imagem que as redes sociais vêm trazendo dificulta um pouco o nosso trabalho, a questão de deixar essa expectativa, mas é um papel que a gente tem que fazer, né, Thiago? Isso é um pouco culpa nossa, né? Porque a rede social, a gente expõe, reposta paciente, e acaba que a gente está mostrando uma pouco, coisa, né? Mas eu acho que o principal é no consultório, aqui na clínica, a gente alinhar a expectativa, né? Esses dias, foi até ontem, uma paciente me ligou, falou: doutor Thiago, eu sou a fulana, fiz cirurgia de lipo com você e já estou seguindo a dieta direitinho que a Duda passou, mas eu posso comer um cachorro quente hoje? Eu falei: poxa... Precisa, obviamente, gente. Com cachorro quente vai vir Coca-Cola, não sei o quê. Isso. Então, assim, faz a lipo, 10 dias depois, o corpo está inflamado, e aí vai colocar mais açúcar para dentro do corpo. Gordura. Então, assim, né, qual a expectativa do seu resultado? Se a sua expectativa é ter um resultado top... O que você está disposto também a fazer, né? Substitua o cachorro-quente. Exatamente. Não é que nunca mais vai poder comer. Não é isso. Mas está numa fase ali de 10 dias. Você está num pós-cirúrgico, né? E me perguntaram sobre casos bizarros. Não, acho que não chega a ser bizarro, mas foi um pouco constrangedor. Foi uma paciente, mas ela nem era paciente de vocês, não. Ela era minha paciente, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia bem grande, abdominoplastia com lipo em várias partes do corpo. E ela estava no McDonald's, de cinta, comendo. Aí eu fui no McDonald's, porque eu vou no McDonald's às vezes, e aí ela deu de cara comigo. Ela ficou muito sem graça. E ela nunca mais voltou, inclusive. Tira a foto e manda pra gente, viu? A gente vai puxar a orelha. E aí eu achei aquilo, ela me olhou, eu olhei pra ela, a gente trocou uns olhares, ela deu uma risadinha, eu fui pro meu canto, eu não falei nada. Quem estava mais errada, você ou ela que está no McDonald's? Ela, porque eu já estava no shape top. E eu tinha treinado antes de ir, então era ela que tinha acabado de operar. Se botar na balança, eu ganho. Ai, Duda, eu tô tão feliz que você vai no McDonald's. Ai, gente. Não sempre, não é raro, mas acontece, vai. Pode falar. Essa me lembrou uma outra paciente recente também que a gente operou. Eu não posso falar o nome dela aqui, mas tem uns 20 e poucos dias que ela operou. E aí a gente sempre recomenda algum tempo de jejum antes da cirurgia, né? Então não pode comer muita coisa e tal. E aí essa paciente fez o jejum normal, chegou na hora da cirurgia, o anestesista sempre pergunta: aí, fez o jejum, tá tudo certo? A paciente estava deitada já, e eu segurando a mão dela, naquele momento meio tenso. A paciente falou: não, fiz desde as 8 horas da noite que eu não como nada. Mas como eu ia ficar muito tempo sem comer, eu dei uma passadinha no McDonald's, comi bastante e agora eu não estou comendo nada. Gente. Então, assim, é aí que eu acho que falta um pouco da orientação nutricional na vida de muita gente que vai operar, né? Porque não só quem vai buscar um milagre, mas às vezes as pessoas acham: vai ser a solução para o meu problema aqui, do que está me incomodando. Como se fosse, por exemplo, meu caso, se eu não fosse um nutricionista. Isso aqui está me incomodando, eu já sou uma pessoa magra e eu vou ali tirar essa gordurinha que nunca mais ela vai voltar. Muito enganada quem pensa assim. Volta e volta pior. Porque fica estranho, porque como você tira o tecido adiposo da região, talvez você comece a engordar em outras regiões primeiro, fica um negócio meio desconjuntado mesmo depois o resultado, se você larga para lá. Não fica interessante, né? Não. O que está muito, que a gente tem que chamar a atenção, que a gente tem que colocar o paciente, as pessoas, como o ator principal de toda essa história. Não receber passivamente o tratamento da Duda. A pessoa tem que ser o ator principal, tem que se esforçar, é sacrificante, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, ele tem que ser o ator principal e nós somos coadjuvantes. Eu acho que é a escolha do momento da cirurgia plástica, né? Eu não sei... Você já fez alguma coisa lá? Já fiz cirurgia. Conta pra nós.
Eu nunca tive feito sanfona, né? Ao contrário, né, do que você falou. Mas eu tenho uma flacidez, acho que de genética. Então, assim, minha mama era muito caída já, né? Pode falar assim, né? Caiu, era no pé. Você já é mãe. Agora eu sou mãe, mas ela já era caída antes. Já era caída antes, já incomodava. Já era uma coisa de família. Assim, a minha família, a minha mãe, as irmãs dela, todas elas têm a mama flácida. A gente tem flacidez, tem o braço de merendeira, né? A gente tem essa característica. Se você vê um braço de merendeira andando na rua, pode saber que é parente mesmo. E aí a gente. O que é braço de merendeira? Aquelas batedeiras de bolo que você fica mexendo assim com os braços. Não sabia dessa. Porque o seu braço não é de merendeira. Seu braço é fininho. Mas aí era uma vontade minha desde antes da maternidade. Aí depois que eu tive minha filha, encontrei o Thiago, me senti segura. Já tinha buscado profissionais, já tinha ido mais de 6 consultas, mas eu não tinha ainda falado, poxa, vou fazer, sabe? Aí encontrei o Thiago, fiz a mastopexia sem prótese. E agora em janeiro eu vou colocar a prótese. Pra você ver como é legal, né? Eu fiz a com prótese no momento certo, você fez sem, mas né, agora em outro momento você tem essa possibilidade de mudar, tanto de gosto também, né? Eu acho que isso muda muito. Antes eu gostava de uma mama maior, hoje em dia eu queria reduzir, dá para trocar a prótese. Eu falei que Thiago, daqui a pouco tá na hora de trocar a minha já. Na verdade não, porque eu te vi recentemente. Não precisa mexer, tudo né? certinho. Não, verdade, tô brincando. Não é porque tem 10 anos. Isso é legal também falar. 10 anos tem que trocar a prótese. Não é isso. Né? A mama tá macia, tá no lugar, tudo certo, tá no lugar, tem problema nenhum. Não tem por que trocar. Então hoje, provavelmente, você vai ficar mais 10, 20 anos. Só se houver realmente uma flacidez, às vezes com a idade, né, que cause algum desconforto aí. Duda, você trouxe uma questão importante. Eu quero trocar de novo. O que eu percebo hoje também, gente, essa busca incessante pela perfeição, o excesso de plásticas, né? Excesso de plásticas, não tratamento estético, eu acho, no geral. Preenchimento. E eu tenho algumas amigas que fazem, né, enquanto profissionais, eu falo assim, quando é que você vai dizer para essa sua paciente que chega? Legal. Isso. Chega. Passar do ponto, né? Não vai melhorar mais que isso, ou então assim, vai passar do limite, vai piorar. E isso deve acontecer com frequência também no consultório, né? Acontece, viu? Tem pacientes, o chamado dismorfismo corporal é algo que a gente tem que, pelo menos, tentar identificar durante a consulta, que a gente orientar, às vezes precisa mesmo da parte psicológica primeiro, passar pela psicologia e outras pessoas para estar bem preparada para depois realizar uma cirurgia plástica, né? Tem uma frase, isso lá da nossa formação, que sempre falam para a gente quando a gente está se formando, que é: cirurgião com fome é um perigo. Porque é aquela história, se você precisa operar, precisa de dinheiro, cara, você vai operar todo mundo que aparece na sua frente. E aí você começa a fazer escolhas erradas, começa a colocar o paciente em risco. Então, o cirurgião tem que ter muita consciência. Se realmente aquela pessoa pode fazer aquela cirurgia, ou precisa, né? E no dia a dia nosso, isso a gente percebe nos pacientes. A gente tem que saber dizer não. Eu acho isso tão legal em vocês. Acho que isso é uma das coisas mais importantes. E como a gente, né, faz uma cirurgia plástica assim, de refinamento, de cuidados, de atenção, o não que a gente diz para a paciente, a gente percebe na cara dela que ela fica um banho de água fria, frustrada. Mas eu falo para os pacientes, eu estou fazendo esse não, é aquele não de pai e mãe, sabe? Não é aquele não que eu não quero operar. É um não que eu acho que não está no momento ideal. Aí a gente tem que fazer essa integração. É um não de lealdade, né? De profissionalismo. Sim, de cuidado mesmo, né? E a gente percebe que a gente não vai trazer nenhum benefício fazendo cirurgia naquele paciente. Então, o resultado não vai ficar igual ela quer. Né? E aí muitas vezes eu falo, cara, pega o seu dinheiro, vai viajar, vai comprar um carro, enfim. Vai contratar Duda, vai no psicólogo. E isso acontece com frequência, assim, semanal, né? A gente tem bastante paciente comum, como eu falei, e a grande maioria veio de um não de vocês, né? Falou, olha, não está na hora, vamos lá na Duda, né? A gente tem uma gordura visceral para tratar que não é tirada na cirurgia plástica, a gente tem um IMC acima do ideal para cirurgia plástica, e a gente precisa tratar primeiro essa mentalidade
tranquilidade para que você consiga manter o seu resultado. Porque às vezes a pessoa no desespero, ou vai a algum cirurgião que opera, né, que a gente sabe que tem, né, e faz a cirurgia no momento errado, a chance dela perder aquele dinheiro, que não é barato também, né, gente? Perder o dinheiro, né, ter alguma complicação e depois ainda perder o resultado, né, é muito grande, porque ela não está pronta para aquilo, o estilo de vida dela ainda não está pronto para aquela cirurgia plástica, né? Então, ter um caminho mais sólido até chegar no momento da decisão é muito importante, né? E essa relação, né, a gente chama médico-paciente, tem que ser o mais transparente possível e falar tudo, né, durante a consulta. Eu falo que é igual ao casamento, não pode ficar escondendo informações aí. Não pode mentir. É igual com nutricionista, não pode mentir, não. Quando omite, dá alguma coisa errada. Então, isso é muito importante e a gente faz isso. Aproveitando que o Augusto falou de casamento, chegaram várias perguntas aqui. E aí eu estava vendo as perguntas e pensando no Pedro, que é o marido da Duda. Ô Duda, fala como é que foi o Pedro quando você decidiu fazer a cirurgia. Resolvia fazer a cirurgia. Ficou com muitos ciúmes ou super apoiou? Porque a gente vê de tudo, né, Augusto? A gente vê paciente vindo na consulta e o marido nem sabe que ela veio na consulta. Já tem maridos que vêm na consulta, interagem, batem papo e a gente acaba ficando amigo, como o Éder. O Éder fala, nossa, doutor Tiago, te amo. Ele participa também do processo, não é? Eu achei muito engraçado, tem várias perguntas em relação a Pedro, casamento. Acho que talvez tenha um pouco de... Deve ser gente que acompanha a gente há mais tempo, né? Da época do Casal Fit também, né? O pessoal está curioso de saber. E o pessoal é bem curioso. Relação do casal. Mas eu e o Pedro, a gente já está junto há 9 anos, quase 10 anos, tem bastante tempo, né? E a gente tem uma relação muito tranquila e o Pedro é muito tranquilo. Então, todas as vezes que eu decidi fazer a cirurgia, ele só me apoiou, né? Homem é muito mais tranquilo do que mulher. Na cabeça dele, ele também, amor, não vejo necessidade, mas se você acha que isso vai te fazer bem, vai te deixar feliz, bora, tamo junto. Então, até porque a gente mora junto, né? Quem trocava meu curativo do Renuve era ele, quem me ajudava a tomar banho era ele. Então, faz muito, a parte, né, muito importante que quem está do seu lado te dê pelo menos um apoio, porque no início, querendo ou não, você fica mais fragilizada, você fica, né, você precisa de um amparo, de um cuidado. Então, o Pedro sempre foi muito tranquilo em relação a isso, obviamente ele achou ótimo o resultado, não tem dúvida nenhuma. Boa, Pedro. E na hora lá das coisinhas ficou melhor, ficou mais animado. Mas isso até foi uma pergunta, né? E eu achei engraçadíssimo, porque eu acho que mais em relação a mim do que ele, porque quando a gente fala de... A sua segurança, a sua autoestima. Exato, porque quando a gente fala de mulher é totalmente diferente de homem nesse aspecto, né? A libido da mulher, ela está muito mais relacionada à autoestima, ao momento que ela está vivendo, ao estresse, do que a parte hormonal em si. Obviamente que a parte hormonal faz parte, mas é muito diferente do homem, né? Então, se a mulher, ela está de bem com ela mesma, está se sentindo linda, maravilhosa, obviamente tudo melhora, o casamento obviamente vai melhorar também, né? Que bom, tá vendo? Por isso que eu deve ficar aqui amo o Thiago. Não é à toa. Ô, gente, e a gente adora quando a família participa, né? Nessa semana mesmo, o esposo virou para mim e falou: Augusto, foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Tá vendo? E é tão bacana, né, gente? Acho tão besta quando surge um ciúmes ou de uma relação que você até me falou que teve uma paciente que acordou e o namorado terminou com ela depois da cirurgia. Olha que terrível, gente. Olha essa história, essa eu acho que eu não te falei. Menina nova, 18 anos, namorado provavelmente a mesma idade. Ela até do Rio, veio operar aqui com a gente. Super bonita, mas ela teve o mesmo histórico da Duda. A mama acabou que com a flacidez caiu um pouquinho e a gente foi fazer uma mastopexia com prótese. E aí, na hora lá de dormir e tal, na anestesia, eu do lado dela também. Ela falou: doutor, não deixe meu peito muito grande. Claro, a gente conversa e combina tudo antes, mas o paciente sempre fala uma coisinha na hora de dormir. Ela falou: não deixa ficar muito grande, porque meu namorado não quer. Eu falei: poxa, primeiro que ele não tem que querer nada, ele tem que querer você. Mas beleza, eu falei: não, pode ficar tranquilo, vai ficar bonito como você quer, bem proporcional. E ótimo. Acabou a cirurgia e tal, à noite eu fui passar visita. E aí falei: olha, ficou linda a sua mama, ficou bonita, ficou bem proporcional, do tamanho que você queria, tenho certeza que seu namorado vai adorar. E aí ela falou: não, ele terminou comigo. Quando eu acordei na anestesia, tinha uma mensagem dele
falando que tinha terminado tudo. Obrigada, ela falou com ele. Muito obrigada. Que ele fez pra ela. Vamos estrear agora deve estar um nojo, de peito novo por aí. Cara, e ela tá linda, super feliz. Então, graças a Deus. Obrigada, namorado. Valeu, hein? Mas olha o nível que chega, né? O nível de loucura mesmo que chega, né? A gente está falando da segurança da mulher quando faz o procedimento, mas nós, homens, em alguns momentos a gente fica muito inseguro mesmo. Principalmente, às vezes, um menino novo, 18, 20 anos. Ele viu não tem muita maturidade mesmo, né? Dele, talvez ficando mais bonita ainda, ele ficou totalmente Nossa, inseguro. mas assim, né? Vamos pra terapia também, porque assim, tá comigo, que linda, mais linda ainda, ela vai estar mais feliz, nossos momentos vão ser melhores. Né? Já não estava indo bem, né? Não, com certeza não. É isso aí. Legal. Então o Pedro não tem essa, não. Pedro, não, Pedro, se eu falar que eu quero fazer outra coisa, faz, vamos lá, vamos fazer, te levo, te busco. É muito mais sobre eu me sentir bem e achar que é necessário do que... Até porque a cirurgia plástica tem que ser pra gente, né? A partir do momento que você faz porque o outro acha, já começa a ser errado. A chance de arrependimento... Inclusive, eu tenho um caso não legal, né? Mas assim, para compartilhar, de um namorado que cobrava, uma pessoa que trabalhava comigo em São Paulo, o namorado cobrava dela, que ela já eram noivos, na verdade, que ela ficasse mais magra, que ela fosse fazer a lipo, e no meio disso deu uma complicação, ela no hospital ainda, ele terminou com ela. Misericórdia. Foi uma situação muito ruim. Todo mundo trabalha colheu e tudo, mas, poxa, ela fez a gravidade por conta do coisa, namorado, né, para agradar o namorado, né? E no depois, né, que era noivo na época. Isso é muito complicado. E a gente vê muito isso, né? E até mesmo a questão do Instagram, né? A gente tem que tomar muito cuidado, isso tem que deixar muito claro. Que as pessoas, elas, em busca dessa perfeição, né, e às vezes até num relacionamento, o cara que tá vendo a fulana de tal de biquíni, a outra de biquíni, a menina quer se comparar para ficar parecida, para ser melhor, né, e acaba cometendo erros, ou indo às vezes não tem até mesmo dinheiro para fazer uma cirurgia legal, vai num profissional não tão habilitado e acaba tendo uma complicação, né, fazendo loucuras mesmo em busca de um ideal que às vezes nem é o que aquela pessoa busca, né, volta lá no momento certo da cirurgia. E a gente vê tanto noticiário falando dessa busca por profissionais que não são profissionais, né? Que às vezes não são cirurgiões plásticos, a pessoa busca isso. É importante saber com quem que você está operando, buscar referência, né? Ver o histórico do médico. Porque não é tão simples assim, né? Ô Duda, aproveitando que o Pedro cuidou de você, e a dor, hein? Você fez o Renuvo, né? Há um ano atrás. Isso. Que é uma coisa recente. Conta pra mim, tô curiosa. Assim, quem me acompanha, meus seguidores, já virou uma piada, que eles brincam que eu não sou muito parâmetro pra dor, porque tudo eu falo que não dói, né? Qualquer procedimento estético que a gente vai fazer, que eu vou fazer, eu falo, não dói não, gente, é tranquilo. Mas assim, eu acho que cada um tem seu limiar de dor, tem pessoas que são mais sensíveis, eu realmente não sou muito sensível pra dor, então pouco me incomodou. A da mama eu não lembro, tem muito tempo, mas eu acho que foi bem tranquilo. A lipo, pra mim, foi muito tranquila. Não sei se é porque eu estava preparada para isso, eu sou totalmente desinflamada, né? Eu tenho uma alimentação legal, eu estava acostumada a fazer muita atividade física e a gente não mexeu tanto, né, Thiago? Não tirou um volume tão grande de gordura. Então, até a minha cicatrização e o meu pós foi muito tranquilo. Tanto que eu acho que eu lembro que com uns 15 dias eu já estava assim, Thiago, pode voltar a treinar? Tô ótima. Posso fazer uma bike? E ele fica doido comigo. Ele, não, calma, espera mais uns 5 dias. Eu falei, não, mas tá ótimo já tirou ponto. E o Renúvel, ele é um pós um pouco mais chatinho, né? Ele é um pouco mais demorado e eu não sei se é porque ele é uma lesão térmica e mecânica, né? Eu não sei se isso interfere um pouco no pós, né? Interfere pouco. Eu acho que um relato que você está comentando sobre recuperou super bem, isso também é muito pela alimentação que você faz, pelos cuidados que você tem. Isso eu tenho certeza. Pós-cirurgia, as meninas não precisam desesperar que vão aumentar o peso depois da cirurgia. O edema, a retenção é absurdo. Reter líquido. E temos a fisioterapia, que ajuda muito nessa questão. A Ju e as meninas são fantásticas. Mas a alimentação é fundamental nesse caso, né? A alimentação, a hidratação. Alguma sugestão, alguma dica de alimentação para o pessoal? Então, sempre que a gente faz esse atendimento pré e pós-operatório, né? Agora vocês estão também lá com os pedidos de exame que a gente agregou, né? Para essa parte nutricional também, que eu acho que é importante,
Inclusive, eu pego muito paciente com anemia antes de entrar numa sala de cirurgia. E isso é muito complicado, porque, né, imagina, você entrar com uma anemia, uma deficiência de B12, né, uma vitamina D baixa, né, numa sala de cirurgia, o pós acaba ficando um pouco prejudicado. A cicatrização, principalmente na anemia, fica muito prejudicada. E, às vezes, a pessoa nem sabe que ela tem anemia. Então, quando a gente pega e faz esse acompanhamento, a gente revira a pessoa, vê o que precisa suplementar, né. Essa semana mesmo foi uma paciente que operou com vocês, fez uma cirurgia bem grande, e ela estava com anemia quando ela veio em mim. Imagina ela fazer uma cirurgia, acho que foram 9 horas dela. A gente nunca passa de 7 horas de procedimento. Então foram 7. Eu sei que foi bem longa, ela tirou vesícula também. Foi? Sei quem você sabe? A cirurgia dela foram 6 horas. 6 horas? Então, quase, olha só. É meio que um limite que a gente usa, né, Augusto? Um padrão de segurança. A gente tem vários protocolos. Mas você está falando em relação à dor e tudo mais, isso é muito relativo. No momento que a gente começou a se unir um pouco mais, fazer um tratamento mais multidisciplinar, mais completo do paciente, a gente começou a entender isso. E hoje, todas as cirurgias praticamente mudaram muito de um ano para cá, né, 1 ano e meio para cá, que antes tinha todo esse processo de pós-operatório, recuperação, e agora em quase todas as cirurgias a gente aplica a técnica de recuperação rápida. Sim. Com a Laurinha não teve isso. Ainda vai ter em janeiro, gente. Agora em janeiro vai ter. Mas justamente isso envolve muitas coisas, desde o fator psicológico do paciente, a parte nutricional, ele não está inflamado, isso tudo ajuda muito. Então a Laurinha, que adora um sanduíche, um hambúrguer, né, Laurinha? Vai ter que pisar no freio. A Laurinha tá até estampada lá no painel do shopping com hambúrguer do lado. Sim. Enfim. Então vai ter que parar de comer um pouquinho de hambúrguer para operar. Pelo menos um mês antes aí, dá uma segurada. Mas isso tem muito a ver também com a técnica cirúrgica que mudou, né, Augusto? Nesse último ano a gente aprendeu muita coisa. Uma técnica cirúrgica menos traumática, né? Utilização de materiais nobres mesmo. Então, isso tudo influencia muito na recuperação. Fica menos agressiva a cirurgia. Menos agressiva, menos traumática. Eu notei muito isso. Mas, assim, no geral, foi tudo muito tranquilo. Em 1 mês, eu já estava pronta para outra. E já tinha voltado à atividade física, já a alimentação continuava certinha. Então, assim, eu acho que essa questão de dor é muito da questão pessoal da pessoa, de como ela reage, né, a alguma coisa, mas também dessa parte de como o corpo tá. Um corpo inflamado, né, uma pessoa que vem inflamada, por isso também tem um IMC mínimo ideal, a tendência a inflamar e a tendência a ter dor é muito maior, né? Então, a gente vê falando de uma coisa super simples, toda mulher tem, celulite. Quanto mais celulite você tem, mais dolorida aquela região fica. Você está toda inflamada. Vai fazer uma drenagem de uma pessoa que tem muita celulite. Dói pra caramba. É dolorido, né? Então, você imagina fazer uma cirurgia plástica num corpo inflamado, que você já vai criar mais um processo inflamatório ali. E, às vezes, o que eu vejo muitas pacientes, justamente por essa recuperação rápida, é que quando você olha no espelho com 15 dias, você não está mais roxa, você está ótima, a sua cicatriz está fechada. Mas lá dentro, gente, tá uma bagunça danada. Tá tudo assim, ó. Até aquele tecido voltar, até aquele tecido se formar de novo, são muitos meses, né? Até ano, dependendo do grau da cirurgia. Então, às vezes, a pessoa acha que tá ótima e começa a abusar, porque ela olha no espelho e tá tudo bem. E ela esquece que por dentro não tá, não. Não tá. Muito bem observado, viu, Duda? Quando eu faço assim, o Thiago falou a verdade, eu sou rainha do hambúrguer, almoço hambúrguer, vai lá, vamos trazer pro time. Uma comilona assumida. Mas, assim, eventualmente eu me pego para poder fazer umas dietas um pouco mais sérias, rigorosas, mas eu percebo a diferença da inflamação do corpo. Assim, não fico nem mais magra, mas meu rosto desincha, o meu braço de merendeira desincha, fica merendeirinha. É impressionante. E agora, se eu prometo, tá, gente, pelo menos 30 dias antes, e olha como é que eu sou ousada na minha promessa, tá? Porque vão ser as festas de final de ano onde todo mundo abusa, mas né? Mas peraí, 2 dias você vai lá no Natal e no Ano Novo, tá tudo bem. O problema é você começar e errado. Todas as confraternizações que eu participo antes disso, como é que eu vou fazer? Vai. Um pouquinho dá pra dar uma segurada. Vou chegar dia 12 de janeiro bem desinchada, bem desinflamada, tá, gente? Hidrata bem, bastante água, bota um chazinho diuréticos também. Vou levar a garrafinha até aqui pra promessa valer, viu? A galera aqui atrás não tá acreditando, não. Tá todo mundo rindo aí de você. Ai, que constrangedor. Ô, Duda. Lembrando da nossa última reunião, que a Laura falou assim, não, tô no projeto Madrinha, 2 semanas, menos 5 quilos. Misericórdia do céu. Agora, esse é um outro ponto
Porque a Laurinha tá falando projeto casamento, aí depois chuta o... Não o meu, tá, gente? Aí depois... Ainda não. Aí depois vem o projeto verão e depois chuta o balde. Como que você... A gente acompanha você no Instagram. Então eu vejo você todo dia lá na bike e tal. Ontem mesmo eu te respondi, falei, tô no cardio, Thiago. Então. E com a voz tão sóbria, parecia que não estava fazendo nada. Enfim, como que você mantém essa sua disciplina de acordar cedo para treinar? Ou de treinar, eu já vi você eu treino à noite. 9 horas da noite. Geralmente meu horário é à noite. Eu não consigo. Então, como que é isso? Isso veio surgiu de uma mudança realmente de mentalidade lá atrás, né? Quando essa história de casal fit começou, essa brincadeira, na verdade, a gente nunca imaginou que fosse dar no que deu, né? Porque realmente o casal fit, eu brinco que eu tenho muito orgulho do que a gente construiu, porque realmente mudou muito a minha vida e a vida do Pedro, né? E trouxe muita coisa bacana, agregou muito pra gente e fez realmente com que a gente mudasse a nossa ótica sobre saúde, bem-estar e sobre a vida. Né? Você está falando dos projetos, né? Eu falo que a gente tem projeto vida, não é projeto verão. Né? Eu penso, né? E cada vez mais com a maturidade e com a nutrição, e a gente vai estudando e cada vez entendendo mais, eu falo que o que eu faço hoje vai refletir quando eu tiver 60, 70 anos. As pessoas esquecem que elas vão envelhecer. Né? Então, se a gente tem um pouco de cuidado agora, a gente agradece lá na frente. Vai falar, que bom que eu fazia musculação com 20, 30 anos, que eu chego lá com 60, 70, se eu cair eu não quebro meu quadril, que eu sou forte, né? Eu não tenho uma perda óssea, eu sou forte, né? E eu brinco com meus pacientes sobre a musculação, eu brinco que assim, se não gosta, é igual remédio ruim, tampa o nariz e engole. Musculação é remédio. Não tem disso, eu não gosto de treinar. Fala, não tem problema, vai sem gostar mesmo. Escolhe uma outra coisa que você gosta. Quem faz o que gosta é criança, né? Adulto faz o que tem que ser feito. Eu só atendo adulto, eu não trabalho com criança, então a gente tem que saber que certas coisas a gente precisa fazer pensando no benefício dela mesmo. Me identifiquei, porque né? eu não gosto de treinar, mas eu eu sinto olha, eu vou te falar... Sente falta quando não faz, então, né? assim, tem que são física, eu acho que são pouquíssimas pessoas que realmente amam aquilo. Porque se você for parar pra pensar, dói pra caramba, cansa pra caramba, você fica exausto, às vezes no final do dia, que eu trabalhei o dia inteiro. Se você for parar pra pensar, não é todo mundo que gosta, são pouquíssimas pessoas que amam a musculação. Só que a gente gosta do resultado que aquilo proporciona. O sono melhora, o humor melhora, a produção hormonal melhora, o shape fica ótimo, porque não tem nada que se compara à musculação. Eu faço futebol, eu faço crossfit. Não compara. A musculação é base para qualquer outro esporte. Isso aí, sem dúvida nenhuma, para fortalecimento, né, evitar lesão. E aí, essa disciplina a gente construiu justamente dessa mudança de estilo de vida. Né? Quando veio a história do casal fit, a gente tinha uma vida super desregrada. Eu saía muito, eu bebia muito, virava muita noite. E aquilo acaba refletindo no seu corpo, na sua mente, no seu sono, na sua saúde, no seu exame de sangue. E aí, quando a gente deu o start de ter essa mudança, e foi muito legal fazer isso em casal, porque ter alguém, não só em casal, mas em amigas, em grupos, isso agrega muito e te traz, às vezes, né, de novo para o negócio, porque não é uma linha reta, gente. É muito, muito, muito assim, tênue, é muito altos e baixos que a gente tem durante o processo. Eu brinco que eu demorei mais ou menos uns 2 anos para virar a chavinha e falar assim, agora eu entendi, é isso, né? É aqui, esse caminho que eu tenho que seguir. Mas foram 2 anos de muitas tentativas e erros, de frustrações, já chorei, já fiquei muito chateado, às vezes não vi resultado. Então, assim, eu acho que tentativa, erro e dar continuidade. Né? O feito é melhor que o perfeito. Só faz. Né? Só faz, porque a vida também não é uma linha reta. Né? A gente, a dieta e o treino, ela faz parte de um contexto. Então, vai ter época que você vai estar mais animado, vai ter época que você vai estar trabalhando mais, não vai ter tanto tempo, vai ter época que você não vai ter um problema em casa e aquilo vai te tirar um pouco do eixo. Mas se você traz aquilo para uma realidade que você entende a importância e bota aquilo como uma prioridade, né, você consegue agregar pelo menos o mínimo. Fazer o mínimo já é fazer alguma coisa. Melhor do que nada, né? É o que eu falo. Nossa, Laura, você tá treinando, você tá comendo. Bom, eu poderia estar só comendo, né? Tô treinando. Exato, já é melhor. Né? Já é melhor. Nossa, mas você joga beach tênis, toma cerveja depois. Eu poderia estar só tomando cerveja. Então eu jogo 2 horas de chuveiro e minha cerveja depois. Concordo, né? Já é muito melhor. Muito obrigada. Sem dúvida nenhuma. Talvez seja um pouco culpa nossa também. Eu, pelo menos, eu treino dia sim, dia não, 6 horas da manhã. E aí sempre que a gente posta uma foto sorrindo e tal, parece que eu tô super feliz por treinar.
Mas a endorfina faz milagres. Pós-treino você fica felizinho. Mas ele posta antes feliz, eu falo, não é possível. Não é possível. Às vezes, são 5h30, ele tá feliz. Às vezes a gente mostrar que, poxa, eu tô aqui treinando, mas eu não gosto de treinar, eu não gosto de pegar peso. Eu gosto do meu personal, que a gente bate papo, eu gosto de ver a galera. Isso mas, cara, tem todo um contexto. O treino, eu preferia estar jogando futebol, por exemplo. Mas a importância da musculação no projeto Vida, né? Exato. Então, essa chavinha já virou para mim. E vira. Cada um tem o seu tempo. Tem gente que demora 5 meses, 6 meses, 2 meses, 1 mês. Tem gente que de cara já se identifica. Tem gente que demora mais. Por isso que tem que insistir um pouquinho até entender. E não importa a idade, né? Para essa chavinha virar. De jeito nenhum. A gente sempre tem tempo. Sempre tem. Eu fiz até uma postagem recente de uma escada, que às vezes a gente quer o caminho mais rápido. Eu vi. Que tem, né? Tem primeiro é a disciplina, depois a alimentação, depois o treino, para depois na cirurgia plástica. Mas isso a gente vê no dia a dia, toda semana, que o caminho inverso também funciona. Às vezes, um bate-papo nosso na consulta, a gente gosta de participar dessa integração toda. Às vezes faz a cirurgia plástica, mas a gente estimula ela a conduzir na Duda. E a cirurgia plástica pra gente aqui da clínica não é vai ficar com o peito bonito, vai ficar com o bumbum empinadinho, com o nariz arrebitado. Não é isso, né? A gente quer algo mais, a gente quer mudar o estilo de vida da pessoa. A gente quer agregar saúde, bem-estar. Né? Esse é o objetivo. E tantos cases de sucesso que a gente tem, né? Que realmente a pessoa faz muito direitinho, consegue operar. Tem até dessa paciente que a gente estava comentando, ela veio essa semana no consultório, como ela tá bem. Ela falou, tô doida para voltar para musculação. Eu fiquei parada e agora eu vi como eu gosto daquilo. Eu vejo as pessoas correndo, eu quero correr também. E assim, era uma pessoa totalmente parada. Ela não, ela não tinha um estilo de vida assim. Se não me engano, ela veio na consulta aqui para fazer cirurgia, mas estava completamente despreparada do ponto de vista psicológico e físico mesmo. E aí foi para a Duda, não sei que mágica que ela fez, a paciente voltou outra. Case de sucesso. É muita psicologia, vocês não fazem ideia. E aí hoje ela fez a cirurgia e está super feliz. E eu me enquadro muito nisso também, porque eu treino há, 2 anos e meio, às 5h30 da manhã, quase que todos os dias. E aí eu mudei de casa, minha rotina mudou toda, ficou tudo de cabeça para baixo, não conseguia ir na academia, e era impressionante como o meu humor mudou. Não, o dia fica tudo diferente, era diferente, o sono fica diferente. Aqui na clínica era diferente, em casa era diferente, com meu filho era diferente. Parece papo de quem é saudável, né? Mas não é, gente. Tava faltando alguma coisa para mim. Concreto. E agora que eu voltei com isso, parece que as coisas se encaixaram de novo. O sono melhorou, a alimentação melhorou. E rotina, né, gente? Rotina é um negócio muito bom. Ter uma rotina, né? Inclusive pessoas que têm essa dificuldade de ter a rotina ou trabalham de uma forma muito viajando muito, tendem a ter mais dificuldade a ter um estilo de vida saudável, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente, ela até estudou comigo, achei interessante, e ela é arqueóloga. E ela passa 20 dias dentro de caverna, viajando, né? E é um desafio, porque ela fica em pousada e tal, e ela veio justamente para a gente tentar organizar um pouco essa rotina. E é legal que quando a pessoa entende o benefício da coisa, ela leva as bendezinhas dela para fazer o treino na pousada. Ela falou que tem uma academia mais ou menos, ela faz o treino dela. E aí, junto com a nutrição aqui, a gente conseguiu organizar algumas coisas mais saudáveis e práticas que ela consegue levar. Ela falou que já vai comprar um liquidificador para deixar lá, levar uma proteína, um whey, alguma coisa assim, né? Então, assim, ter a rotina da atividade física, principalmente a atividade física, ela muda a visão do seu dia, a visão de como você enxerga o estilo de vida, porque quando você treina, você tende a comer melhor, isso é um fato. O dia que você faz atividade física... Eu percebo assim, quando eu tô malhando bem, eu quero comer melhor. Exato. É assim, uma coisa as coisas andam juntas. Elas andam juntas. E a gente a Duda sabe disso, a gente é reflexo daquilo que a gente come e faz, né? Total. Eu comparo o meio que a gente vive. Eu comparo com um carro. Se você colocar gasolina batizada... Vai pifar. E se ficar caindo nesses buracos aqui, não ficar desviando os buracos aqui de fora... A gasolina é a alimentação, né? Exato. Os buracos é o estresse, exposição solar, ansiedade.
Então isso é... O corpo reclama, e reclama muito, gente. O motor do carro vai dar problema rapidinho. Isso é muito real. Eu uso essa mesma comparação com meus pacientes. Falei, coloca a gasolina ruim no seu carro todos os dias, uma hora ele vai parar. O seu corpo é a mesma coisa. Começa a dar alimentos só que não são nutritivos, que não agregam em nada, que não é que não faça parte, às vezes, comer algo que gosta, não é isso, né? É que, às vezes, as pessoas realmente elas vivem uma rotina que é extremamente inflamatória, que é extremamente prejudicial ao corpo dela. E o corpo humano, ele é perfeito, né, gente? Ele é muito maravilhoso. A gente tem mecanismos de compensação que até realmente dá muito ruim, é porque a pessoa dedicou, né? E assim, até você chegar numa diabetes, numa estetose hepática, numa hipertensão, o corpo já te deu indícios há muito tempo, há muitos anos. É uma dor de cabeça, é um sono que está desregulado, é um intestino preso, é uma desbiose, é um intestino irritado. Só que a pessoa vai ignorando esses sinais do corpo e aí quando ela tem uma patologia já associada, ela fala, putz, é por causa da idade, é porque Deus quis. Não, meu amor, é por causa do seu estilo de vida. E hoje não é porque você está velho, né, gente? Porque você ficou doente. Não é? A gente tem muita informação hoje, coisa que a gente não tinha há alguns anos, né? Não, muito. De olhar mesmo a tabela nutricional do alimento, muito. De ver o que de fato está, o que você está ingerindo. Hoje a gente tem informação para... Tem muito. Para saber assim, que tudo vai fazer mal a longo prazo. O que eu sinto em consultório que chega para mim, a base nutricional do leigo, ela é muito fraca. Muito. A base nutricional da maioria da população, ela é muito, muito, muito fraca. Então, tem muitos pacientes que chegam realmente sem saber o que são os macronutrientes, né? O carboidrato, a proteína, o lipídio. Elas não sabem a função deles no organismo. Então, isso às vezes é complicado porque às vezes ela acha que está fazendo certo, está fazendo tudo errado. Uhum. Né? Então, entender um pouco de nutrição, da introdução alimentar, de buscar isso desde uma infância, é muito importante para a gente crescer, envelhecer, tendo um pingo de noção do que a gente está fazendo. Né? Às vezes não é por mal que a pessoa ficou diabética, é porque eu quis, eu larguei para lá. É porque realmente ela não tinha noção do que o consumo desse carboidrato, desse açúcar, e aí que a pessoa não entende que no final das contas vai virar tudo glicose, se é banana, se é pão, se é macarrão, né? Então ela vai lá no médico, o médico fala assim, você tem que cortar açúcar. Isso acontece com muita frequência. Tem que cortar açúcar. Beleza. O paciente, teve um caso até engraçado que o paciente foi no shopping e falou, não vou tomar sorvete não, foi comer um sanduíche. Entendeu? Só que assim... Acho que o açúcar é só o que é doce, né? Então assim, tem que explicar que não é que é o pão, não é que no final das contas, que vai metabolizar, vai virar glicose, do mesmo jeito vai prejudicar aquela pessoa. Então assim, ela não entende um pouco da nutrição e acaba se prejudicando ao longo dos anos. É uma série de cuidados que a gente tem que ter. Tô vendo que o Thiago tá com uma caixinha na eu amo, super uso. A gente tem que fazer a propaganda deles, que estão ajudando a gente. E eu esqueci, a Estela que me lembrou aqui. Na verdade, eu conheço pouco, a marca é muito famosa, eu só não sei muito bem para que serve. Então, eu sei que deve ser muito bom, porque lá em casa a Rafa usa direto. Eu uso muito há muitos anos. Tá cheio de potinho da Adicus lá em casa. Mas eu prometo que eu vou estudar mais sobre o produto para poder fazer uma coincidência, viu, Thiago? Lá em casa também tá cheio, viu? Não, gente, é incrível. A Adicus... Se a gente quiser recebidos, estamos aí, né, Duda? Tô querendo. Mas assim, também quer recebidos da Adicus. A Adicus foi, na época de Casal Fit, foi um dos meus primeiros parceiros também. A gente já fez muita publicidade junto, né? E a Adicus é uma marca muito antiga, eu acho que é uma das melhores que a gente tem hoje, de qualidade, de teste, né? E é uma marca super confiável. Eles trazem uma maquiagem que tem uma proteção solar, né? E com uma cobertura muito boa e com várias tonalidades de pele. Então, isso é muito interessante. E vários tipos, né, de maquiagem. E cremes e tudo. Claro que a gente tentou se preparar para o podcast antes, mas o nervosismo é enorme mesmo agora. E aí eu estava no Instagram da Adicus, eu vi que eles fazem protetor solar para homem também. Sim, também. Até, eu não sei agora qual surfista, é o Ítalo Ferreira? É o Ítalo Ferreira que faz propaganda, ele passando o bastão de protetor solar. E é muito prático, né, o bastão? O bastão é fantástico, gente. Eu gosto muito. Pra praia é muito bom. A gente que tá lá no Alphaville agora, direto jogando um beach tênis. Tem que ter, tá? Vale a pena. Tem que ter. Eu ia falar isso agora, né, gente? Eu sou... uma vez eu fui no médico e ele falou assim comigo, Laura, se você não pratica nenhum esporte, é porque você não achou o esporte que você gosta, porque todo mundo vai gostar. E eu me encontrei no beach tênis. Então, um dos nossos apoiadores aqui é a Track and Field.
rainha das quadras, né? Track and field. E tem que usar protetor solar, porque a exposição ao sol, como o Augusto falou, dos buracos lá no dia a dia, tem que usar, gente. A marca nas costas fica top, pescoço, rosto, mesmo com a viseira, tem que usar. Uma das principais demandas do nosso consultório é o quê? É o envelhecimento, que isso é causa frequente, e flacidez. Isso é por quê? Perda de colágeno, exposição solar, e a Áticos aí tem protetor solar, também tem material... produtos de colágeno. Tem para estímulo de colágeno, ácido hialurônico, vitamina C, é bem legal. Tem muita coisa boa, eu adoro. Você está falando de beach tênis e acaba que lá no Alphaville todo mundo joga e tal, a gente se diverte, né? E eu nunca lembro de usar protetor solar. Não acredito, que confissão, hein? Poxa, talvez se eu ganhar... que fosse falar que você usava o corpo inteiro, não, se eu ganhar esses produtos da Áticos também, talvez eu consiga me proteger mais. Mas eu coloco isso também no rol das coisas que a gente tem que ter disciplina de fazer. Então, hoje em dia, a gente sabe da importância da alimentação, da atividade física, tudo isso a gente já falou, mas dos cuidados com a pele. Isso é muito básico. Eu vejo a Rafa lá em casa com esses produtos da Áticos. Ela acorda e já vai para frente do espelho passar e tal. Já eu não tenho esse costume. Mas isso é muito da mulher também. Eu brigo horrores com o peso. Falei, a vitamina C tá ali, passa o negócio de noite. Você não se cuida porque você não casou com a dermatologista. É verdade. Não tem como eu sair de casa sem passar um protetor solar, viu? Mas isso é muito rotina também. E aí é legal até um tema que eu uso muito com as minhas pacientes, principalmente mulher, que eu brinco que eu coloco lá no final do protocolo para algumas, nossa rotininha noturna. Eu crio para elas, ou a gente cria junto, uma rotininha da noite, principalmente para quem tem insônia. Porque o que acontece? A gente vem de um dia muito agitado, muito ansioso, trabalhando muito. Chega em casa, às vezes você não consegue desacelerar, você não consegue desligar muito. Então, criar essa rotininha noturna de tomar um banho um pouco mais morno, colocar um pijaminha leve, bem cheirosinho, passar um creme no corpo, fazer um skincare, cuidar de você um pouco, você começa a dar uma desacelerada e acaba virando uma rotina. E é tão bom que você começa a ver o benefício, a pele começa a ficar melhor, você começa a dormir melhor, e dormir faz muito parte do processo da pele ficar boa, né, da recuperação, e funciona super bem, funciona muito bem. Inclusive, assim, você tem uma pele linda. Quero dizer que te admiro muito, porque você sempre foi bonita, te acompanho desde o Casal Fit, sempre foi bonita. Melhora, como diz o Thiago, cada dia está mais linda. E sobre isso. E contar nas redes sociais que você se cuida, se alimenta bem e quer, né, fazer a cirurgia plástica. Tô te vendo aqui ao vivo, tá, gente? Ela não tá com filtro aqui, ó. Tá linda, 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 linda. Parabéns, viu? Eu acho que um pouco disso também é muito meu, né? Eu, independente de criticar ou não, até porque eu já não ligo muito para isso, já tem muito tempo de Instagram, de internet, eu já aprendi a lidar. Eu gosto de compartilhar com as pessoas a possibilidade que existe. Então, quando eu brinco, novidade, me fala que eu quero, é muito disso também. Porque eu gosto de mostrar que existe, alguma coisa incomoda a alguém, assim, por exemplo, Laurinha, isso aqui me incomoda. Olha, eu vi a Duda, ela fez isso aqui, o resultado ficou bom, tem referência de um profissional que realmente saiba fazer aquilo. Então, tudo que eu gosto de fazer, que realmente agrega e que vai me deixar bem, por exemplo, um procedimento de olheira, um procedimento de botox, de um preenchimento, obviamente, tudo com muita noção, né? Eu faço maquiagem há muitos anos com a Claudinha e com a Carol, e a Claudinha me falou uma vez, e realmente eu acho que é verdade, ela falou, você é a pessoa para harmonização que tem mais noção que eu conheço. Porque ela falou, como maquiadora, eu pego uns negócios aqui que só Jesus na causa. A pessoa fica desconfigurada, fica irreconhecível, né? E eu faço, não é que eu faço muita coisa, eu gosto de experimentar muitas coisas, mas que não me tirem a minha característica, que mudem o meu rosto, né? É mais realmente uma sustentação de pele, é um botox preventivo para não dar uma ruga futuramente, é algum preenchimento para dar uma realçada em algum aspecto, é um tratamento de pele, e isso não tem mal nenhum. Né? Eu acho que às vezes é um preconceito besta. Eu falo, gente, a estética tá aí para ser usada, você vai sofrer pra quê? Pra quê? Você tem uma olheira que te incomoda, tem uma solução para ela, por que você vai ficar sofrendo com olheira? Porque dia? As pessoas querem falar exatamente. Pessoa com olheira. Eu não tô nem aí, eu vou lá e faço mesmo. Deixa eu mudar de assunto, eu não sei se está quase acabando o programa, mas uma das perguntas que mais chegou, mudei radicalmente o assunto. É sobre medo de anestesia. Tá. Então, a galera, maravilhoso, eu quero gente. aproveitar você. Nossa, Propofol, vida. É um descanso. É um soninho bom. Eu quero aproveitar você, justamente porque você já fez mastopexia 10 anos atrás. Você fez lipo. Foi tudo depois geral. Depois fez o Renuve.
Eu não lembro, Então, a mastopexia assim, eu não lembro. sobre medo de anestesia. Mas acho que foi tudo anestesia geral. Então, isso é legal. Você vê como ela responde. Eu acho que foi anestesia geral. Ou seja, ela nem lembra. Não. Então, se não lembra, né? Olha Nossa, como gente. foi tranquilo. Não, foi muito tranquilo. E todo mundo que passa por isso fala a mesma coisa. Eu não sei a minha também, não. Foi Tá o quê? vendo? Você nem sabe. Ou seja, foi tão tranquilo. Não, eu também assim, eu confio em vocês, hein, gente? Cheguei não, que ficar à eu- vontade, já então, sabe que eu quero isso- peito pequeno, sobe aquele. Então, assim. Eu acho que isso é Como muito que foi para você assim o processo? Quando você vai para a sala, chegou no hospital e alguém te chama, como que é? Alguém dá- te dá um liga, alguém friozinho te na- fala, vai para a sala de cirurgia? Como que é esse ambiente? Como que é esse processo todo até que você acorda de novo? Aqui tudo é muito acolhedor, eu acho que isso faz muita diferença, né? O carinho que vocês têm com a gente é um negócio, assim, fora do normal. E isso deixa a gente mais tranquilo, porque às vezes o centro cirúrgico é frio, né? Você olhar aquelas luzes, o foco e os monitores e tudo, é um pouco frio. Mas a equipe de vocês... muito acolhedora. É muito sensacional. A gente não fica sozinho um minuto, sempre tem alguém conversando, distraindo a gente, trocando uma ideia, né? Os instrumentadores, as meninas são maravilhosas, os anestesistas são ótimos. E o Thiago sempre dá a mãozinha pra gente, dá a mãozinha pra gente dormir, troca faz uma o ideia. seguinte, para de puxar saco agora e fala de verdade. Não, Anestesia. é sério. Como não, que é? Você ó, deita não, lá, então, alguém aí a espeta gente um canudo em você, fala... que eu como lembro, é a que é gente pra- chega, faz o preparo, troca a roupinha, bota a roupinha lá do centro cirúrgico, fica maravilhosa. Aquela roupinha linda, uma Tira beleza. todas as joinhas da balde, tira tudo não da balde, pode, tira- vai de cara limpa, sem protetor solar, tem que Pede tirar para o esse experimentador, por esmaltinho. favor, guarde minhas joias da balde para que eu não Isso. perca. E aí a gente vai para a sala de preparo, né? A gente faz, eles têm tipo uma anamnese que passam com a gente, vê tempo de jejum e tudo, e aí a gente é encaminhado de maquinha pro centro cirúrgico ou de cadeira de rodas, né? E aí chegando lá, a gente deita na mesa de cirurgia, e aí vem o anestesista, conversa com a gente, troca uma ideia também, às vezes pergunta o peso, alguma coisa assim, e aí ele fala, olha, eu vou te dar uma injeção aqui. E geralmente, às vezes, foi até na minha mão, eu não conseguia pegar ver, minhas vezes são bem ruins. E isso, às vezes, que dói um pouquinho mais, porque arde um Ou pouco seja, a ao parte da início dúvida que dói é... Porque, olha só, minha veia é muito petitinha. A recuperação da lipo tá ok. A veia, mas a a veia dela- veia pra pegar, pra tirar Tá sangue é tudo certo. péssima. E aí, ele fala, ó, vai dar um soninho e tudo, e coloca aquela máscara. É Propofol, não é? A máscara é só oxigênio. É só oxigênio? O medicamento é todo na veia. É na veia, né? Exatamente. Gente, Gente, e eu nem aí- lembro dessa máscara, eu coloquei essa máscara também, gente. E aí tava você vai dormindo. relaxando, e aí você vai tem que pensar em coisas boas, né? E assim, na verdade, quando É você vê, muito você já tá rápido. acordando. Não, a minha veio muito rápido. Aí quando você vê, você já tá acordando. Mas tem gente que passa mal com anestesia geral, dá náusea e tudo. Eu nunca tive náusea. Mas sempre foi muito tranquilo, foi muito rápido. Eu lembro que quando eu acordei... Ah, isso é engraçado. Quando eu fiz a máscara com seu pai, quando eu acordei, ele falou que a primeira coisa que eu falei assim, já posso comer? Eu tava morrendo de fome. Ele, nossa, calma, peraí, daqui a pouco eles vão te dar comida. E aí ele falou, nossa senhora, coitado, ficou de jejum mesmo, né? E foi muito tranquilo. Então, ô Augusto, explica pra galera, elas estão falando de anestesia geral. Pelo menos nas minhas consultas, todo mundo pergunta, ai meu Deus, mas eu vou ser Tem entubada, muito medo. como que é isso? Tem muito medo. Então, tem um mito, Você né? não A vê galera nada, morre você de não sente medo. nada. E esse relato da tudo é importante para meninas, não precisam ficar à noite sem dormir Não, antes não da mesmo. cirurgia, viu? Realmente é super tranquilo, a gente dá toda a atenção, nossos anestesistas são Muito capacitados, preparados, são os mesmos anestesistas que anestesiam a nossa família, então isso vocês podem ficar bem tranquilos. A anestesia geral é a anestesia mais segura que nós temos. Então, assim... No mundo, é a anestesia mais segura. Mais segura, que dá, assim, que você está totalmente monitorizada, está sabendo você respira, o oxigênio, a quantidade de oxigênio que você está respirando, o batimento cardíaco. Então, é algo bem seguro. E cada cirurgia pede uma anestesia diferente, né? Exato, viu? Tem cirurgias menores, né? Isso. Igual a gente faz de rotina muito, que é a prótese de mama, de recuperar mais rápido. A gente consegue fazer essa cirurgia com sedação, mais anestesia local, porque é uma cirurgia realmente Rápida, de né? pequeno porte. Já cirurgias maiores, a gente já indica a anestesia geral. Cada cirurgia tem uma avaliação prévia, uma conversa com o anestesista, e como a gente já tem a nossa rotina, né, o pessoal já sabe
qual todos tipo os de nossos anestesia vai ser. protocolos, exatamente. Então é escolhido o melhor método para cada paciente, para determinada cirurgia. Então a segurança é o nosso pilar número 1, né, Augusto? Qualidade, enfim, tudo a gente preza, mas segurança tem que ser o ponto. Tranquilo. Eu acho que é um medo normal, óbvio, que é o medo do desconhecido, do novo, né? E a gente sempre tem isso. Mas depois que você vê, que você passa por isso, fala, nossa, realmente. E é uma coisa que evoluiu muito também, né? A técnica cirúrgica evoluiu, mas a anestesia também evoluiu muito. Até o Augusto falou que esse pessoal anestesia os nossos familiares. Eu lembro quando a gente foi operar o nariz da Rafa. A Rafa é a minha esposa. Qual anestesia que eu pedi que fizessem nela? Anestesia geral. Simplesmente por ser a mais segura que tem. Então... Nossa, muito esclarecedor. Porque quando você fala assim, vou fazer lipo, né? Que eu sou doido para lipar também. Vou fazer a lipo. Não sei aonde você vai lipar. Fala pra onde que eu vou lipar, Duda. Onde eu quiser, pra você aonde ela quiser. E tem gordura, você vai ver que tem gordura. A gente pode fazer até um bolão de quanto que vai limpar, entendeu? A gente pode fazer aí quanto que tem. Né? Vou te surpreender com minhas gorduras. Mas quando eu vou falar assim, eu quero fazer lipo e tudo. Nossa, você vai tomar cirurgia geral agora? Eu vou falar, já tomei, gente. Tá tudo certo, nem sabia. Tudo certo, nem sabia. Muito tranquilo. E não sei se o Augusto lembra, para mim é inesquecível, quando eu morava em Belo Horizonte, eu morava com o Augusto. Então o Augusto fazia residência de cirurgia plástica num hospital e o Augusto é uns 7, 8 anos mais velho que eu. Isso tudo Tá com a pele boa, hein? Ela com a parte solar, tá vendo? Skincare funciona. É um pouco mais experiente, eu tenho uma dermatologista em casa. Faz produto ático. Ele faz muito botox, mas é uns 8 anos. E aí, eu fazia residência de cirurgia geral em Belo Horizonte. A gente morava junto e eu estava de plantão, inclusive, foi uma história cômica, se não fosse trágica, que durante o meu plantão eu descobri, a minha professora descobriu que eu estava com apendicite. Nossa. E aí eu não quis acreditar, falei, não é possível que eu vou ter que operar. E aí começou aquele tremor, eu morrendo de medo. Falei, putz, vou ter que operar, o que eu vou fazer? E hoje a gente sabe, né? A gente já sabia lá atrás que é uma cirurgia simples, mas é aquela história. Falou que você vai ter que operar, todo mundo fica esquisito, você fica com medo. Então eu comecei a morrer de medo, liguei para o Augusto, falei, Augusto, o que eu faço e tal? Augusto, não, vem aqui para o meu hospital. Eu trabalhava no hospital público, eu não poderia ser operado lá, eu não tinha carteira do SUS, sei lá o motivo. A gente esperou acabar o meu plantão, acabou o plantão, eu continuei trabalhando. Acabou o plantão, eu fui para o hospital do Augusto com a minha professora e aí a gente foi ser operado. E a anestesia que eu tomei, anestesia geral. E foi super tranquila também. Eu dormi o tempo todo, não vi nada, não senti dor nenhuma. Eu fui acordar quando eu já estava lá no quarto, recuperando da cirurgia, super bem. O Augusto sentado lá do meu lado, tomando conta de mim. Enfim, então foi uma história diferente, legal. Foi a única vez que você tomou cirurgia geral? Foi a única vez que eu tomei anestesia geral. Tem nada pra você limpar aí, não? Poxa, não tem. Não tem. Ele realmente não tem. E você não contou nenhum segredo, viu? Antes ou depois, mas que contou. Porque isso o pessoal também tem esse receio de falar alguma coisa que, né, começa a falar coisas, né, que não queria falar, mas você não contou nenhum segredo, não, cara. Tem gente que fica meio grog, né? A separação local é mais Ela tá experiente no negócio também. A galera conhece a Estela, que é a gerente aqui da clínica, ela tá aqui atrás. A Estela já operou o quê, Estela? Nariz, orelha, lipo, mama, o que mais? Depois glúteo. Que isso? Que vai esquecer do bumbum. Vai esquecer do bumbum. O bumbum da Estela é motivo de inveja aqui dentro. Mas enfim, isso é outro. Quando ela vier sentar aqui, a gente pergunta para ela. Mas ela já fez esse tanto de cirurgia e numa das cirurgias aconteceu isso. Ela estava sedada e aí quando acabou a cirurgia, ela vai acordando. Só que acorda um pouquinho sonolenta, meio grog. E aí ela começou a falar tanta coisa, foi tão divertido. Foi inesquecível. Filmado, gente, pra gente ver isso. E eu não sei até onde que eu falei. Não, isso que eu ia falar agora, achei perigoso. Porque também pior, falaram que eu acordei falando um monte de coisa, ninguém me contou o quê. Se fosse algo leve, já tinham contado. Pessoal, mas mesmo isso acontecer, pode ter certeza que a gente não vai contar pra ninguém, não, viu? É um sigilo médico, né? Médico, Que bom. É o que eu falo para cada paciente. A gente
finge que não ouviu e tá tudo bem. Graças a Deus, né, gente? Ufa, né? Bom demais. Ó, eu acho que tá acabando o nosso tempo. Tomara que tenha sido... Cadê criado? Não, sério, eu tava Qual que é a próxima cirurgia, Eu tava Thiago? tão nervoso no início e agora eu tô tão bem. Viu? Não sei se essa água aqui tá batizada. Eu não sei. Mas por mim eu queria ficar conversando muito mais, mas o pessoal da produção ali já falou que... Já cortou, Já levantou a plaquinha pra você? Encerra? Já não tá Passou. nem gravando mais, eu acho. Mas enfim. Passou muito rápido? Passou Poxa, muito foi rápido, gostoso, Foi né? bom, foi bom. Foi legal. Estreamos bem, foi leve. Foi bom, foi leve. Eu espero que o pessoal tenha gostado. Ô, Duda, eu quero que você volte aqui com o Pedro. Eu acho que vai Pra ser ele ótimo. contar a versão dele. Eu acho que vai daquelas ser divertidíssimo. perguntas picantes Isso. que a Laurinha fez. Curiosidade, Ele vai gostar. todo mundo quer Ele vai saber, gostar. né? Com certeza ele vai. Quem sabe a gente traz o Pedro e o Éder. Eu acho que isso é Mas, legal, gente, tá? não. O Éder aqui com o Pedro ia ser assim. Eu né? acho que isso é muito engraçado. Pra Acho quem que não 3 sabe, horas ia ser pouco. Fala aí, quem que é o Éder? O Éder é um grande amigo, ele é meu primo, ele é casado com a Thalita. Thalita fez várias cirurgias recentemente com o Dr. Tiago, e ele é uma figura, vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele aqui então, né? Porque ele olha pro Tiago e fala, te amo, Tiago, minha mulher é maravilhosa agora. É essa vibe, gente. O nosso grupo de amigos, né, fala assim, Dr. Tiago, então, é hora do Dr. Tiago, né? Hora, todo mundo aqui ama o Dr. Tiago, né? Vocês, E porque a gente... A turma toda já passou por aqui, Ele né? é louco pra fazer uma lipo com a gente, Augusto. É. E aí eu falo, não, você não precisa, tá bem e tal. Mas todo dia que ele me vê, ele Não, fala... inclusive "Não, eu falei quero com ele lá falar ontem, com vocês." encontrei com ele ontem, ele tem os flancos, o Éder treina muito, né? Vamos falar da vida pessoal do outro, né? Que não tá nem aqui pra se Não, treina muito, se pra se alimenta defender. bem, nada, corre pedal, faz musculação, ele tem os flancos desde que ele é pequeno, ele é criança e não sai. O dele é só com cirurgia. E eu acho que quando tirar aquela capa de gordura que não sai de jeito nenhum, ele vai estar todo Não, bem gente, definido. vai meninos, ficar tudo bem feliz. operar, né? Tem um preconceito também da cirurgia com Nossa, homem, é muito né? comum, né, Muito Augusto? preconceito. Nossa, gente, não tem bobeira. É muito comum, gente, e tem aumentado esse público. Recente, nós temos um paciente aí bem bacana que exemplifica bem o que a gente está falando aqui, o Neilson Almeida. Que ele Nossa, é o resultado dele ficou ele fantástico, muito gente. bom. Ele Ficou muito bom. Acho que é um bom participante para vir aqui nessa Também mesa. legal. Ele transformou, ele é de- escola. Mudou de estilo de vida, estresse e assim, foi bem Legal bacana. mesmo. E ele expõe isso tudo também, da mudança de estilo de vida, da realização da cirurgia plástica, O da renúvel, saúde, é. do esporte. Não, ele é fantástico. Joga beach placa tênis de também, gelo. joga beach tênis. Então tem aumentado a procura justamente por pessoas, homens igual o Neilson, que faz expõe. Nem todo homem expõe, a maioria que a gente Tem opera. vergonha, Eu acho que tem Muitos acham que a vergonha. gente não opera muito homem porque, na verdade, eles não gostam. Não postam de- tanto, são né? mais- Ai, gente, vamos ser Bobeira. felizes, Eu também gente. acho, Vamos fazer a lipo, fazer o Não, e outra renúvel. coisa, Vai é colocar sem sofrer. mama, tirar a papada pra ficar com o rosto um pouco Isso. mais definido. Faz uma lipo aqui. Eu acho que as pessoas sofrem demais, assim, sabe? Ai, porque o que o outro vai falar, o que o outro vai achar, gente, que importa é E o nariz incomoda, faz o nariz também. Eu Tem que ser também feliz, tem que olhar acho. pro espelho e estar se sentindo bem. Isso interfere em Sem todos os exagero. aspectos da vida. E se chegar aqui com algum exagero, com alguma coisa que a gente acha... Vocês vão brecar. A gente vai segurar. É, Então, exato. E não achem ruim, né, da gente dizer não. É. É aquilo que eu falei no início. Nosso não é de pai e de mãe. A gente está pensando no melhor para É. nossa Ó, situação. delícia de papo, viu, gente? Adorei. Quero voltar. Adorei. Fazer parte 2. Obrigada aí por ceder seu tempo, compartilhar Não, seu foi um conhecimento, prazer. sua história com a gente. Foi muito, muito, muito bom. E a gente se vê em breve, viu? Teremos outros encontros tão legais quanto esse, né? Isso aí. A nossa ideia é que a cada mês a gente faça 2 programas com convidados diferentes. A Duda vai voltar porque tem muita história para contar, muito para acrescentar. E é isso. Adorei, gente. Foi muito bom o bate-papo. E- Até daqui uns dias, né, novamente. Obrigada também, adorei. E para quem quiser me acompanhar também no Instagram, Nutri Eduarda Ventura, e lá a gente sempre posta junto com os meninos, aqui na clínica, lá na minha clínica, fala Vale de a cirurgia, pena. fala de nutrição. Vale a pena. Fala da vida lá. Fala É uma da bagunça vida, isso é aí. uma bagunça boa. É lá. assim que a gente gosta. A gente sente vocês muito pertinho nas redes Isso, sociais de vocês, isso. né? Todo Isso mundo é de aí. verdade, né? Então agora o Thiago vai começar a postar que ele também, 5h30 da manhã, não tá tão feliz assim. Augusto vai contar que malhar é uma obrigação Sacrifício. É um sacrifício, mas... necessária, né? Valeu, demais, gente. Valeu, Obrigado. obrigada, hein? Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.